Boas práticas da manobra de prono à beira do leito, construção de um protocolo de cuidado. Nós somos graduandos do curso de Fisioterapia do 10º período. Cíntia Aline Martins, Ellen Cristina Monteiro e Cláudia Caroline Praxedes. Introdução. A síndrome da angústia respiratória do adulto, SARA, apresenta alta mortalidade e morbidade, a despeito das evoluções tecnológicas das últimas décadas. Posição prona melhora a hipoxemia em 70% dos casos. A redução da mortalidade com posicionamento prono é atribuída ao menor grau de estresse e tensão pulmonar, uma vez que a distribuição do ar é mais homogênea e mais lenta. As várias meta-análises na literatura até a data concluíram que havia uma melhoria na oxigenação, mas sem redução da mortalidade. Guerin et al. Criaram um estudo randomizado com 466 pacientes com SARA moderado nas primeiras 12 a 24 horas de diagnóstico, utilizando uma amostra homogênea. Todos os pacientes foram submetidos à ventilação mecânica de proteção com duração de posicionamento prono durando em média 17 horas, no qual houve redução da mortalidade no grupo em posição prona. A posição prona reduz o shunt intrapulmonar, melhora aí casos de hipoxemia e a relação VQ, que é a ventilação e perfusão existente entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue que chega a esse pulmão. Indicações. Pacientes que apresentam desconforto respiratório agudo, SARA, moderado ou grave. Relação PaO2-FiO2 menor ou igual a 150 mmHg. Hipoxemia refratória a PIP maior que 10 cm de H2O e FiO2 maior que 60%, nas primeiras 12 a 24 horas em ventilação mecânica de proteção, ou dificuldade em manter a ventilação mecânica protetora. Pressão de distensão alveolar menor ou igual que 15 cm de H2O, pressão plator menor que 30 cm de H2O. Volume de fluxo de ar de 4 a 6 ml, quilo de peso ideal. Pacientes com disfunção ventricular direita na ecocardiograma. Contraindicação absoluta. Instabilidade hemodinâmica, arritmia aguda, gravidez no segundo e terceiro semestre, traumas, fraturas, hipertensão intracraniana e convulsão. Bom, dando continuidade à Cláudia, na revisão de literatura, nós temos as contraindicações que são relativas, ou seja, são contraindicações que podem ser levadas em consideração ou não, como, por exemplo, a fístula broncopleural, alguma hemoptise alveolar, presença de alguma hemorragia, né? Um paciente que tenha sido submetido a traqueostomia recente, no qual é necessário, então, ter algum bom senso em realizar a posição prona. Também a alta pressão intraabdominal também pode ser uma contraindicação, e também a gravidez, né? Podendo ser uma contraindicação devido a poder prejudicar o bebê. E isso a partir do primeiro trimestre. E o maior benefício do posicionamento prono, ele ocorre na SARA, né, o síndrome do desconforto respiratório agudo, tanto moderado quanto grave. E os estudos que realizaram a posição prona, ela foi utilizada nas 12 a 24 horas de diagnóstico precoce. E um estudo recente, ele aplicou esse procedimento por 16 a 20 horas e houve uma redução significativa do risco absoluto de morte, né? Então, a posição prona ela pode ser bastante eficaz para reduzir o risco de morte. E o procedimento, então, ele deve ser interrompido quando ventilação ou alguma complicação que o paciente possa ter tido, elas melhorarem. Então, aí nesse caso, quando melhorar a ventilação e quando acabar as complicações do paciente, esse paciente pode, né, ser retirado dessa posição e colocado em supino. Mas como saber se houve melhora no padrão ventilatório do paciente, né, frente à posição prona?
O fisioterapeuta deve utilizar a relação do índice de oxigenação, disposta aqui no segundo quadrinho, que é a relação da PaO2 dividido pela FiO2, que deve dar maior que 150 milímetros de mercúrio, com uma PIP menor ou igual a 10 e uma FiO2 menor que 60, na posição supina, durante pelo menos 4 horas após o final da última sessão de prona. Então, depois de 4 horas da posição prona, quando o paciente já estiver na posição supina, realizar o índice de oxigenação e verificar se a PIP está baixa e se a FiO2 também está baixa. E a PaO2 dividido pela FiO2 é superior a 20% em comparação à posição supina, após 2 sessões em prona, indica que houve uma melhora do padrão ventilatório. Algumas complicações que podem ter são úlceras de pressão, devido a ficar muito tempo na posição, por isso que ela deve ser feita por algumas horas e depois ser colocada novamente em supino. Necrose mamária também, em casos que o paciente tenha prótese de silicone, pode ocorrer uma necrose, por isso não pode ficar muito tempo nessa posição. Edema de face e de membros, extubação acidental, então cabe aos terapeutas, né, a pessoa que executar a técnica, ter bastante cuidado para não ocorrer extubação acidental. Então, ter bastante cuidado com os catéteres, com os drenos e com o tubo endotraqueal. E a seletividade, tem que tomar cuidado também para que a ventilação mecânica não selecione apenas um pulmão, para que não haja ventilação apenas em um hemitórax. Então, é uma complicação também que pode ocorrer. E a remoção das sondas. Então, deve-se sempre checar as sondas, os drenos e os catéteres. Então, para poder observar como fazer a posição em prona, que fatores que devem ser levados em consideração, foi criado um checklist baseado em estudos com pacientes que ficaram 2 sessões de prona e 2 em supina por 17 horas, num período de junho de 2015 a abril de 2016, em um centro de terapia intensiva. Então, vou explicar um pouco sobre esse checklist no próximo slide. Então, quando o paciente está com uma SARA moderada ou grave, no qual o fluxo inspirado de oxigênio é maior ou igual a 60, e o índice de oxigenação também é baixo, que é menor ou igual a 150, nas primeiras 48 horas em ventilação protetora, deve-se pensar na indicação para a posição prona. Então, a partir disso, alguns critérios devem ser levados em consideração, como, por exemplo, critérios de exclusão, que são pacientes com instabilidade hemodinâmica, e também levar em considerações as contraindicações que nós citamos anteriormente, né, que foram as contraindicações absolutas e as relativas, que devem ser levadas em consideração. Além dos cuidados nutricionais também, né, que devem manter a cabeceira elevada a 30 graus e iniciar a dieta após a primeira hora. Então, se o paciente tiver uma indicação para a posição prona, deve-se coletar a gasometria arterial e realizar a manobra. Mas, se o paciente não tiver uma indicação para a posição prona, deve-se manter na posição supina. E aí, a partir disso, deve-se observar o paciente. E aí, perceber se houve alguma ocorrência de alguma complicação durante a manobra. Algumas complicações nós já citamos anteriormente, como, por exemplo, queda da saturação, piora hemodinâmica, alguma arritmia, ou até mesmo alguma parada cardiorrespiratória. Então, são complicações que podem ocorrer durante a manobra. Se houve alguma dessas complicações, retorna à posição supina. Porém, se não houve nenhuma ocorrência de complicações, vai passar para a próxima fase. Então, a próxima fase é manter na posição prona por 1 hora e realizar uma nova coleta da gasometria.
E a partir disso, deve-se observar se o paciente ele é responsivo à posição prona ou não. Então, mantenha o paciente na posição prona por 6 horas e reavalie com uma nova gasometria. E o que indica que o paciente está responsivo à posição prona é através do índice de oxigenação. Se o paciente obteve uma melhora, significa que ele está responsivo. Depois, deve-se retornar à posição supina e reavaliar novamente com uma gasometria após 4 horas. E observar se houve melhora hemodinâmica nos sinais vitais, se está tudo correto. E a partir disso, deve-se pensar novamente. Se ele obteve melhora, deixa ele na posição supina e reavalia diariamente com a gasometria. Porém, se ele não teve uma melhora, deve-se colocar novamente o paciente na posição prona. Então, deve-se manter na posição prona por um período de até 17 horas. E aí, depois, uma outra observação que deve ser realizada é o surgimento de uma nova complicação grave durante a manutenção da posição prona. Então, se houve alguma complicação, o paciente deve ser colocado novamente na posição supina. Porém, se ele não teve nenhuma complicação, mantém o paciente na posição prona por 17 horas. Cuidados pré-manobra. Antes de se realizar o checklist, é necessário que 4 passos sejam seguidos. Passo 1. Definição da hora e da equipe. Responsável é o médico, enfermeiro e fisioterapeuta. O médico define a necessidade da realização da manobra de prona e, junto do enfermeiro e fisioterapeuta, a hora da realização da manobra. A equipe deve ser composta por 6 membros: um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, 2 técnicos e um enfermeiro ou fisioterapeuta que seja responsável por todos os itens do checklist. O passo 2 é o passo onde deve-se providenciar os conchinhos e o responsável é o fisioterapeuta, onde o fisioterapeuta confecciona ou providencia os conchinhos para apoio da face, tórax, pelve, punho e a região anterior das pernas. O passo 3 são os cuidados pré-manobra, onde o responsável é o enfermeiro, onde ele realiza os cuidados pré-manobras que são checados quando toda a equipe estiver reunida. E o passo 4 é a reunião da equipe para a execução da manobra, onde todos da equipe devem se reunir para a execução da manobra. O médico se posiciona na cabeceira do leito para coordenar o giro e para prontamente reentubar o paciente em caso de extubação acidental. O enfermeiro e o fisioterapeuta devem se postar de cada lado do tronco e os 2 técnicos devem se posicionar de cada lado junto das pernas do paciente. Cuidados na execução da manobra. Antes da execução da manobra, é aplicada a segunda parte do checklist, confirmação. Confirma-se se toda a equipe está na posição correta. Médico na cabeceira da cama e os outros componentes distribuídos a cada 2 nas laterais da cama. E se todos conhecem a manobra do envelope e os 3 momentos do giro. Procede-se então a leitura da ferramenta com a checagem dos registros dos sinais de preparação para a manobra, alinhar os cabos de monitorização e de oximetria, desconectar bis se estiver em uso, desconectar do frasco a sonda nasoentérica e fechar, desconectar o extensor de aspiração, clampear sondas e drenos e posicioná-los entre as pernas ou braços do paciente. Para realizar o giro, deve ser feito em 3 momentos ao comando do médico: deslocar o paciente para o lado contrário ao ventilador mecânico, lateralizar o paciente e girá-lo para a posição prona. Após, procede-se à leitura dos procedimentos de execução: colocar cabeceira em posição plana e alinhar os membros, colocar os conchinhos de pelve e tórax e pausar infusões e desconectar e formar o envelope. Na figura 3, mostra o posicionamento dos conchinhos sobre o tórax e a pelve, antes da realização do envelope. A figura 4 mostra o envelope, o primeiro passo, que é posicionar o lençol sobre o lençol inferior, colocar drenos, sondas e domos na pressão invasiva dentro do envelope. A figura 5 mostra a manobra do envelope, o segundo passo,
onde se deve unir e enrolar o lençol superior e inferior o mais próximo possível do corpo do paciente. A figura 6 mostra a manobra do envelope, o passo 3, o início do giro, ao comando pelo médico, deslocar o paciente para a lateral da cama contrária ao ventilador mecânico. A figura 7 mostra a manobra do envelope durante o giro do paciente, em posição lateral. Fazer a manobra da troca das mãos entre a equipe, colocando uma mão na lateral esquerda e outra na lateral direita do paciente. A figura 8 mostra o fim do giro, o posicionamento em prona e início dos cuidados pós-manobra. Cuidados pós-manobras. Finalizando o procedimento, com o paciente já em posição neutra, cheque-se o posicionamento do tubo endotraqueal, pela ausculta pulmonar e comissura labial. Confirma-se a pressão do balonete do tubo. Deve-se ainda checar a posição dos conchinhos de pelve e tórax anterior, garantindo que o abdômen esteja livre. E posicionam-se os demais conchinhos. Face, evitando lesão ocular e do pavilhão da orelha. E quebra do tubo endotraqueal, mão e região anterior das pernas. Checar a posição da cabeceira da cama, Trendelenburg reverso, reduzindo o risco de aspiração, o dômus da pressão arterial invasiva e os eletrodos no tórax do paciente devem ser reposicionados. O membro superior é elevado na posição nadador, com alternância a cada 2 horas. Aliviam-se os pontos de pressão, principalmente as cristas ilíacas e joelhos. Registram-se novamente os sinais vitais e reavalia-se o reinício da dieta enteral na 2ª hora de prona, se não houver complicações. A figura 9 mostra os cuidados pós-manobra, a verificação do posicionamento dos conchinhos, mantendo o abdômen livre. E a figura 10 mostra como é a posição nadador, um braço elevado e a cabeça rotada para o lado deste braço, e o outro braço é posicionado na lateral do corpo. Obrigada!